Deixa eu responder o comentário do Vitor aqui. Não tá acreditando, não, Vitor? A serpente engravidou Eva? Tá rindo? Engravidou. Parece piada, né? Mas não é piada, não. Caim é filho da serpente. E se você ler a Bíblia, você vai perceber isso. É porque você não lê a Bíblia. Se você ler de Gênesis e vir buscando no rastro da serpente, você vai perceber. Vou ler para você aqui, ó, por exemplo. Ó, Gênesis capítulo 3, versículo 13 em diante, eu vou só dar uma pincelada para você entender mais ou menos a história. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? Isso o quê? Supostamente ter comido do fruto, né? Tá. E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizesse isso, maldito serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Presta bem atenção nisso aqui. Ó. E porém inimizade entre ti, você serpente, e a mulher. E entre a tua semente, serpente, e a sua semente, mulher. Tinha duas sementes dentro do ventre. Esse comer do fruto é um eufemismo. Eva, ela teve relação com a serpente, ela gostou, viu que era bom, e o de dar de comer para Adão é transar com Adão. E ela engravidou dos dois. Era filhos de pais diferentes, era gêmeos de pais diferentes. Isso existe até hoje. Se uma mulher transar com um homem e dentro de 72 horas, 74 não sei, transar com outro, ela pode engravidar de dois pais diferentes. Acontece hoje. Aconteceu lá no Jardim do Éden. E o próprio Senhor Jesus, ele fala, o próprio Deus fala, e porém inimizade entre tua semente e a sua semente. Semente vem de sêmen, descendência, genealogia. E se você ler a genealogia, só Abel entra na genealogia de Adão. Caim não entra. Entendeu? Aí, continua aqui no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Por que Deus escreveu isso aqui? Por que Deus está falando que ela vai ter dores de parto, não sei o que lá, o desejo dela vai ser para o marido? Por quê? Porque ela transou com a serpente e gostou. A serpente é um anjo caído, tá, pessoal? E gostou. Então Deus teve que mudar o desejo carnal dela. Por causa disso está escrito, ó. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Porque até então o desejo dela era pela serpente. Então Deus mudou o desejo carnal, sexual dela, para ela gostar do marido dela. E outra coisa, e por que Deus aqui está falando em multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição? Porque ela estava grávida. Por causa disso Deus falou, quando nascer, você tá fodida, tá? Vai ser dor pra caramba, etc, etc. E Adão disse: portanto, destes ouvir a voz da tua mulher e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí, quando a gente vem aqui, ó, presta bem atenção, o apóstolo Paulo, ele sabia disso, os apóstolos sabiam do que aconteceu lá no Éden. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ele escreveu isso aqui, ó. 2 Coríntios 11, 2. Presta bem que o apóstolo Paulo fala: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. O apóstolo Paulo está falando que ele estava com zelo, que estava com zelo da igreja, das pessoas que ele evangelizava e se convertia, estava com zelo da igreja. Porque ele estava preparando a igreja para se apresentar diante de Jesus como uma virgem pura ao marido. Aí no verso 3, olha o que ele escreve. Presta bem atenção. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, olha aí, você está falando de virgindade, se apresentar diante do marido, aí ele vai lá no Jardim do Éden.
Sacou? Aí fala assim, ó, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele falou para a igreja, eu estou zeloso que você se apresente diante de Cristo como uma virgem pura diante do seu marido. Mas tenho medo que, assim como a serpente enganou Eva, olha isso, por que ele usou isso? Ele está falando de virgindade, se apresentar diante do seu marido, cabaço. Aí ele usa Eva. Você entendeu o que eu estou falando agora? Ou você não entendeu? Então, sim, a serpente enganou Eva e ela teve 2 filhos. E se você prestar bem atenção, eles eram gêmeos e nasceram junto, tá certo? Vou ver se eu acho aqui onde está escrito. Ó. No versículo 4, né? O nascimento de Caim e Abel. Começa assim, ó. E conheceu Adão a Eva. Conhecer aqui é um eufemismo, tá? Transou com Adão. Ou que transou com Eva. A sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Você prestou atenção que eles nasceram no mesmo tempo? Só que a Bíblia aqui não vai falar que Eva estava grávida de um demônio, de um anjo caído, né? Você entendeu? Aqui já está falando do nascimento. Eu só estou mostrando para você que os 2 eram gêmeos e nasceram na mesma hora. Olha bem. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel. Eles nasceram juntos. Úteros diferentes. Então, meu amigo, você está completamente enganado. A Bíblia não é um conto de fada não, rapaz. Não é do jeito que você acha, não. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Adão... e outra coisa. Se você vir buscar na genealogia até lá em Apocalipse, você vai perceber que a descendência de Caim, que é diretamente de Satanás, é totalmente diferente da descendência de Adão. São 2 raças. E Jesus expõe isso quando falou assim, raça de víbora, cobra do jardim do Éden. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus jamais poderia falar isso. Ele estava falando isso para um sacerdote. Mas por que Jesus tinha tanta certeza que a ira futura já ia vir para eles? Mas se esse sacerdote convertesse, se aceitasse Jesus, ele não poderia ir para o céu? Poderia. Mas por que Jesus falou, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, ele já estava predestinado para o inferno. Você está entendendo? E Jesus também, quando conta a parábola do joio do campo, ele também está fazendo uma alusão ao que aconteceu no Jardim do Éden. Se lê a parábola do joio do campo, é o Jardim do Éden, o que aconteceu. Você entendeu? Por exemplo, quando a Bíblia fala que cão viu a nudez de Noé, ele não está falando ver o pai pelado. A Bíblia fala que ali ele viu a nudez do seu pai, quer dizer que é um eufemismo também, ele transou com a mãe dele. Porque essa prática de incesto entre os descendentes da serpente é comum. Vê as filhas de Ló, que embebedaram ele e tiveram relação com ele e engravidaram. É normal entre eles isso. Então, a esposa de Noé, ela era filha de Tubal-Caim, antes do dilúvio. Então, essa descendência, essa genealogia, essa genética de Caim, da serpente, foi passando de geração em geração, passou pela arca, estou falando, tá? Pela arca de Noé. Passou através da mulher de Noé, foi para o seu filho, Cão. Quando chegou até no Jacó tinha 4 mulheres, né, 2 concubinas. A Bila é a que trouxe o DNA da serpente. Passou para o seu filho Dan. Portanto, Dan nem entra na genealogia, adivinha, do pai dele. Não entra. E tem outras coisas mais. Depois eu falo aí com vocês, tá certo?